Valeu! Que bom, que belo resultado, hein? Bahia 4, Coritiba 2, lá na capital do Paraná. O Coritiba desesperado na lanterna, 14 pontos ganhos, e o nosso tricolor chegou a 25, hein, Diego? É isso aí. Mais animados, mais felizes com esse bom resultado, esse resultado importantíssimo lá no Paraná. Vamos rodar nossa vinheta para a gente começar a falar desse jogo e da situação do Bahia no campeonato agora. Vamos lá. É isso aí. Vamos inicialmente pedir a todos os amigos que nos acompanham que tá aí, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem comentando e compartilhando à vontade para a gente continuar crescendo com esse projeto junto com a turma tricolor. Vamos dar uma olhada logo, pai, no Bahia, para a gente começar a falar já das opções que o Rogério Ceni fez na sua estreia. Bahia venceu o Curitiba por 4-2, ia ser 4-1 até o finalzinho, é só para dar uma raivinha no final. A gente tomou um gol, na verdade o Curitiba teve duas chances claríssimas nos acréscimos, né? Uma defesa espetacular de Marcos Felipe e a segunda que gerou o segundo gol da equipe paranaense já nos descontos bem adiantados, tanto que depois do gol não teve nem partida, né? Eles só confirmaram pelo VAR que o gol foi regular e encerrou. O Bahia, a gente tem aí a imagem da escalação do Bahia, que eu diria assim, que foi uma escalação não muito animadora. Você concorda com isso, pai? Concordo, concordo. E você cantou a pedra. Com base em suas pesquisas, você sinalizou da possibilidade de Iago Felipe e também o próprio Raul Gustavo, que era cogitado. Eu não escalaria esse time. Se eu estou de boa memória, meu time seria esse: Marcos Felipe, Gilberto, Canu, o Xavier, Gabriel Xavier e o Camilo Cândido. Rezende, Tassiano e Biel. Jacaré, Everaldo e Juba. Se bem me lembro, foi por aí que eu escalei o time. Foi isso mesmo. Estranhei Juba não entrar no jogo, mesmo com o marcador definido, mesmo com o Bahia ganhando, para não parecer que a gente só criticava quando era o português Paiva. Deu para ver alguma coisa melhor. O time mais solto, o time sem ser medroso, mas continua tendo problemas sérios. Atenção, Rogério Ceni, com essa defesa. O primeiro e o último gol tomados pelo Bahia, os dois gols na partida de hoje, mostram a fraqueza em termos de posicionamento, em termos de marcação. E, como o Diego disse, outras chances o Curitiba teve. E, se não fosse a felicidade do ataque do Bahia e as falhas do goleiro do Curitiba, sejamos justos, a gente podia se complicar. Mas comemoremos. 4-2 é um placar admirável. 4-1 estava ótimo, inclusive por conta do saldo de gols. Chegamos a 25 pontos, Diego. É isso aí, vou trazer no finalzinho a parte de baixo da tabela, né? As 10 últimas colocações, onde a gente Isso, segue, né? Nessa parte isso. ainda incômoda, mas já com uma distância grande do Santos, que foi derrotado pelo Cruzeiro na Vila Belmiro. Então o Bahia conseguiu dar aquele respiro que a gente vinha falando há muito tempo, né? Que em É. relação ao Santos, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, mas o Vasco atualmente tem 2 jogos a menos que o Bahia e tende a ultrapassar o Santos. Não sei, não dá para garantir, mas talvez ultrapasse o Santos e a distância do Bahia para o Z4 não seja tão folgada quanto é nesse momento. Assim, o que eu achei interessante foi o seguinte: as escolhas táticas de Rogério Ceni foram um pouco parecidas com o que a gente estava falando. No caso, o Rogério jogou com os 4 defensores na linha, né? 2 laterais e 2 zagueiros. Jogou Sim, exatamente com o volante mais preso e outro volante saindo mais para o jogo, que foram também. Rezende e Iago Felipe. Essa escalação é que a gente não imaginava e eu não faria. E não acho que Iago Felipe fez um jogo que justificasse a sua escalação. Mas teve alguns momentos que auxiliou e tudo, mas é um jogador que continua para mim sem demonstrar segurança. No primeiro gol, inclusive, é um gol que há uma falha do lado esquerdo da defesa. Camilo Cândido sai para dar o combate, deixa um espaço. Né? Rainer recebe a bola. A gente destacou que Rainer, que jogou no Bahia, era um jogador melhor no ataque que na defesa.
e ele se projetou bem, Ratão não conseguiu cobrir, ele fez o cruzamento, Iago Felipe tentou cortar, e em vez de cortar, a bola sobrou no pé do jogador do Coritiba, que chutou sem chance de defesa para Marcos Felipe. Então, assim, Iago foi uma escolha que eu não achei certa e não achei que no jogo também se justificou. Mas vencemos, né? Brilhou a estrela, mas Iago teve um papel interessante. Não sei se você concorda, pai. Com Iago, Tassiano pôde soltar mais. Sem dúvida. Com Iago, Tassiano pôde jogar mais à frente, pôde participar ofensivamente mais no jogo. E aí é onde ele se sente mais à vontade. E não é à toa que pegou um rebote de uma das muitas falhas da defesa paranaense para fazer o segundo gol do Bahia, que foi um gol muito importante. Que naquela ocasião o jogo parecia meio incerto. E a partir daquele gol, o Curitiba desabou de vez no primeiro tempo. E logo em seguida, Ademir fez o terceiro gol. Só para a gente lembrar, né, o Curitiba fez o primeiro gol com 1 minuto e meio de jogo, um gol relâmpago, né, que poderia ter trazido muitos problemas para o Bahia, mas ainda bem que o jogo se desenrolou de outra forma e o Bahia conseguiu superar. Esse também é um ponto importante, né, nessa mudança de ânimo do Bahia. O Bahia tomou Sim. um gol aos 2 minutos, já aos 11 empatou com o Rafael Ratão, depois aos 30 fez com o Tassiano, 34 com o Ademir, aos 74 minutos por aqui, ou seja, aos 29 do segundo tempo, Gabriel Teixeira, o Biel, né, fez um gol e mais uma falha lamentável do goleiro do Coritiba. Gerou uma infelicidade nesse lance, que ele saiu para cortar e cortou mal. A bola sobrou prontinha para Biel. Parecia que ele tinha ajeitado para Biel, só empurrou de fora da área para o fundo do gol. E no fim, Andrei fez o segundo gol. Pouco antes, Marcos Felipe já tinha evitado um segundo gol do Coritiba, mas acabamos numa jogada final, diminuindo um pouquinho esse saldo, mas foi o que você disse. Não dá para reclamar de um 4-2 em um jogo em que havia muitas incertezas e o Bahia terminou se saindo bem. Eu queria destacar também, pai, em relação à escalação do Bahia, as escolhas ofensivas. A gente chegou a falar, chegou a circular a notícia que Ratão talvez jogasse de centroavante, né? Sim. Coisa que não aconteceu. Everaldo foi escalado, que seria o que a gente falou bastante. Você trouxe essa informação, acredito que em primeira mão, de que Ceni teria elogiado Everaldo, buscado Everaldo em outro momento. E Everaldo realmente foi escalado como 9. Mas Rafael Ratão, Everaldo perdeu um gol feito que Rafael Ratão não perdeu, né? Um lance semelhante, né? Foi. Que Rafael Ratão aproveitou, ganhou no corpo, né? Fez um gol muito importante. Achei uma jogada de muita presença de área de Rafael Ratão, que não estava uma jogada fácil. Ele ganhou no corpo, chutou com a perna trocada e conseguiu fazer o gol ali. Então foram as opções de Rogério Ceni, esse time um pouco inusitado para o que a gente esperava, mas que deu bons sinais aqui e ali, muita coisa para ajustar, como você falou. Mas o Bahia que vence o Curitiba com autoridade, e a gente vai colocar aí na chamada, meio que ironicamente, mas é porque isso aconteceu no jogo, com direito ao olé, porque a torcida do Curitiba estava tão chateada, tão retada com o time, que chegou a gritar olé, chegou a vaiar muito pesadamente o goleiro, que foi responsável maior pelas falhas defensivas que deram origem aos gols do Bahia. Não é isso, pai? Perfeito, perfeito. Eu tenho alguma observação. Alguns detalhes. Não entendo Juba sequer entrar no jogo. Juba, por exemplo, num esquema como esse que Ceni botou hoje, ele seria muito útil na escapada pela esquerda e cobrindo o Camilo Cândido, que ele foi lateral esquerdo originalmente, o Luciano Juba. Não entendi. Porque o treinador chegou agora. Sim, chegou agora, mas ele conhece muito, tem uma equipe que pesquisa muito. Ganhou bem, ganhou, como você disse, com autoridade, não tomou conhecimento do time do Curitiba e jogou sob pressão. O time que é lanterna tem 21 pontos ganhos. Eu disse, o time do Curitiba tem uma defesa ruim. A gente acompanha detalhes, a gente não tem um improviso, claro que sim, mas tem um nível de detalhamento que é importante para você, meu amigo, para você, minha amiga, que acompanham o nosso Farol Tricolor. Nosso pré-jogo, eu falei, confira que o Curitiba, antes do jogo, marcou 21 gols, um ataque próximo do Bahia, que entrou no jogo justamente com 23. Um ataque que dá conta. Mas a defesa tinha tomado 42 gols, tomou 46 com os 4 de hoje. Então, é uma defesa vulnerável. Faltou ao Bahia esse tipo de complementação do molho
faltou dar aquele molho. Somos exigentes, ainda bem, né? Tem gente que ganha de 1-0 do Lanterna, da série não sei o quê, não sei quanto, e diz que é o maior do mundo, que vai ser isso e aquilo. Nós somos exigentes mesmo, mas é indiscutível que o time esteve mais solto, o time passou a bola, o time trabalhou bem. Teve uma jogada de Rezende no segundo tempo, à altura do meio de campo, pela lateral, nas proximidades do Rogério Ceni, que o Rezende, numa bola besta, ele botou a bola atravessada na lateral. Tomou uma bronca de Ceni. Que é isso, rapaz? Tá vendo o jogo, um negócio desse? Então, é outra presença, né? É outra presença. É um outro comando, é um outro conhecimento, é um outro preparo. Sejamos justos. Rogério Ceni, pela primeira vez, com 3 dias de treino, treino, como diz o outro português, com 3 dias de treino, ele não entrou em campo com medo do Curitiba. Ele não botou o time dele. Deixa eu ver o que é que o Curitiba faz. Isso ele não fez, está na cara que não. Agora, tem coisas a observar, sem dúvida alguma. Um time mais solto, é verdade, mas é preciso ter uma melhor opção em termos de marcação. O que você falou de Tassiano, eu também tinha cantado essa pedra antes. Tassiano, no esquema do Paiva, tinha que correr para a lateral, tinha que cobrir o meio, tinha que cair um pouco mais na intermediária, e ali não, como você bem disse, com o. Iago. Não, está me faltando o Acevedo. Ou com o Iago, que você disse, que faltava o Acevedo. Claro que o Tassiano vai ficar mais solto. Eu, o que a gente viu até então, colocaria Acevedo, Rezende e Tassiano e botava o Iago no segundo tempo. Para mim, é uma coisa muito mais lógica, pela experiência, pela garra, pelo comando, pelo grito que ele dá em campo. Foi o que eu vi, Diego. Não, é isso aí. É por aí esses pequenos ajustes, né? Assim, o que eu acho que vale a pena chamar a atenção também é que o time, como tomou aquele gol, eu confesso que eu me desesperei com aquele gol no início do jogo, mas o time Também mostrou ânimo e poder de reação. Era uma coisa que é, faltava ao Bahia e eu acho que isso sem já dúvida, tem participação do novo comando técnico. Né, sem dúvida. Rogério, a gente chamou muito a atenção dessa questão dessa veia vencedora dele, dessa carreira vencedora, desse respaldo que ele tem como ex-jogador e também na curta carreira como treinador, que isso já gera, né, frutos interessantes para o ânimo da equipe. E isso aconteceu hoje. O Bahia tomou aquele gol no início, podia ser uma situação que se tornaria muito adversa, da torcida começar a jogar com o time, do Bahia ter que sair mais, abrir espaço e tomar um segundo gol, mas não foi isso que aconteceu. O Bahia Isso. conseguiu assentar, conseguiu se segurar e aí, aproveitando as falhas lamentáveis da defesa do Curitiba, comentei contigo no jogo, o Bahia fez 4 gols sem goleiro, é uma coisa assim inacreditável, né? Em todos os gols que o Bahia fez, o atacante chutou sem o goleiro por perto, né? Não tinha o goleiro para fechar o ângulo, porque o goleiro estava sempre deu rebote, ou então trombou com alguém e caiu. Enfim, foi uma situação assim absolutamente inusitada, noite muito infeliz do goleiro do Curitiba e da defesa de modo geral, mas a defesa do Bahia também demonstrou aqueles problemas que a gente já conhece bastante e precisa de Isso. muitos ajustes. Tem mais Muito. algo para falar em Lamentável. termos de escalação, pai? Só um detalhezinho. Sim. Lamentável, Diego, para o Curitiba, para a torcida do Curitiba, Sim. para a torcida Coxa Branca. É uma questão Para a de torcida tricolor de compadecimento aço, foram com a adoráveis no situação estádio. dele. Foi, Mas foi de ainda bem alta que comemoração. aconteceram, porque o Bahia estava precisando desses 3 pontos Sem de dúvida. qualquer maneira. Eles vieram e são muito bem-vindos. Um Sem dúvida. detalhe interessante do time do Curitiba, eu não cheguei a selecionar nenhuma imagem da equipe paranaense. Eu achei a estreia do Slimani boa. Né? Ele deu muito trabalho à defesa do Bahia, ainda um jogador longe da sua melhor condição física, jogador já veterano, mas olha, deu trabalho, viu? Trombou e brigou e reclamou e finalizou. E no finalzinho ainda acertou, ainda conseguiu 2 passes decisivos, um para a defesa de Marcos Felipe e outro para o gol, né? O segundo gol do Coritiba. Mas o Limani fez uma fumacinha lá que incomodou. Ao contrário do Grego, né? Do Samaris, que teve um desempenho muito apagado e saiu ainda no primeiro tempo, quando o Curitiba tentou dar uma outra dinâmica ao time, já tomando 3-1. Então, em relação ao Curitiba, era isso que eu queria falar. Vamos dar uma olhada na tabela, como ficou a tabela. É bom. Lógico, a rodada ainda não acabou, mas a tabela, a parte do Bahia,
vou compartilhar aqui com os amigos, ficou da seguinte forma: o Bahia ainda nessa segunda parte da tabela, espero que daqui para o campeonato é difícil, mas quem sabe o Bahia consiga chegar lá na primeira parte da tabela. Mas o que tem para hoje é essa mudança aí de uma folga maior em relação ao Z4, que logicamente também é muito bem-vinda. Compartilhando aí contigo também a tabela, pai. O Bahia agora foi a 25 pontos, né? 6 triunfos, 7 Isso. empates, 10 derrotas, o saldo de -4. Né? E o Bahia toma a distância do Santos. O Santos tem o mesmo número de jogos do Bahia, jogou hoje, foi derrotado pelo Cruzeiro na Vila Belmiro por 3-0. Não vi o finzinho do jogo, mas estava 3-0. Acredito que tenha terminado assim. E aí, o que é que o Santos, a situação do Santos é de 21 pontos, 5 triunfos, 6 empates, 12 derrotas e o impressionante saldo de -18. Realmente, se depender do saldo de gols, vai ser difícil o Santos sair dessa situação. Espero que a gente aproveite isso, né, na segunda-feira e aumente ainda mais esse déficit de gol do Santos. Mas o que importa, o mais importante mesmo é vencer. Chama atenção também que, apesar desses 4 pontos que abrimos em relação ao Santos, o Vasco da Gama, ele é o 18º, ele tem apenas 17 pontos, mas também apenas 21 partidas realizadas. Então, se o Vasco vencesse seus 2 jogos para igualar ao Bahia em número de jogos, tomara que não aconteça, não há de acontecer, ele iria para 23 e ficaria ali perto do Bahia. E o Bahia também ultrapassou o Goiás, é outro dado interessante, né? Também tem a ver essa ultrapassagem do Goiás com essa melhora no saldo de gols do Bahia. O Goiás tem saldo -9, o Bahia -4, depois do jogo de hoje. Mas o Goiás ainda joga na rodada, só que joga contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Então é um jogo que a gente pode acreditar bastante que o Bahia tem reais condições de continuar à frente do Goiás no fim dessa rodada do Brasileirão, não é isso, pai? E isso, lembrando que esse jogo com o Palmeiras é nessa sexta-feira, em São Paulo, na Arena do Palmeiras, e sem dúvida nenhuma vai ser difícil para o Goiás. Tomara que fique aí nesse 25, que está muito bom. Já chegou longe demais para o meu gosto. Pode ficar por aí, pode cair até mais um pouquinho. Com É todo verdade. Um detalhe respeito aos amigos interessante que também é que o Corinthians perdeu do Fortaleza, né? No finalzinho foi. do jogo, o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza. E olha, quando a gente olha ali, a gente já vê o Corinthians a um ponto do Bahia. É verdade, com o jogo a menos, mas ali o Corinthians está chegando ali no nosso campeonato, assim como o Cuiabá, assim como, né, alguns times que o Cruzeiro ganhou e se distanciou, é verdade, mas também ganhou do Santos, então era um confronto direto. Então o É um Bahia detalhe já também. respira, né? Que era o que a gente estava querendo muito, dá uma respirada e pode respirar ainda mais e começar a enxergar novos horizontes se fizer o dever de casa contra o Santos na segunda-feira, pai. Diga aí. É isso. Outro detalhe também é que o Bahia chegou a 6 jogos ganhos, que é uma marca boa, porque é a mesma marca do Corinthians, que está lá em cima com 26. O Bahia tem 6 jogos ganhos, que nem o Goiás, e está a 1 ponto de jogo ganho do São Paulo. Então, como você bem disse, agora tem que pavimentar essa estrada. Já ajeitou, já tapou buraco, essa coisa, mas tem que pavimentar direitinho para dar uma respirada. E lembrando bem dos milagrosos pontos, o Bahia chegou a 25 pelas contas habituais, com mais 20 pontos, se garante na primeira divisão. Ah, é pouca coisa. Não, agora é muita coisa. Tratar de se garantir. O que significa que o Bahia teria que ganhar 6 partidas, empatar 2, o que ganhe 7, coisa que seja. Lembrando que restam 15 partidas para o Bahia, com 8 jogos em casa e 7 jogos fora. Bom, por hoje, a arbitragem, para ser pelo justo. A arbitragem não complicou em nada. Mas o Sou pelo Curitiba justo. teve queixas. O Curitiba teve É, queixas de lances de falta nos gols, né? Então não deixou de ter alguma polêmica em relação à arbitragem. Mas realmente eu acho que não foi nada, não. E em relação ao não, Bahia, não tem o que se queixar de fato. não foi, não foi. Tanto que a própria reclamação do Curitiba foi só para constar, não foi aquela coisa mais assim, foi aquele disputa de bola. Mas vida que segue, o Curitiba trata de ganhar um ou outro aí, vai vendo se sobrevive. Nosso assunto é Bahia e vamos que vamos. Bom por aqui, né, Diego? É isso aí, vamos encerrando. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal, só para lembrar os amigos de Volte. curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, Isso, ativarem as notificações, que isso é muito importante para a gente, para o sem crescimento dúvida. desse espaço, para a gente trazer notícias e análises sobre o nosso esquadrão. Agradecendo mais uma vez aos muitos novos inscritos, aos muitos comentários, muitas curtidas e
pedindo que sigam a fazer isso, né? Nos acompanhar aqui no Farol Tricolor para a gente Isso. continuar com esse trabalho e só agradecer e até o próximo vídeo. Bora Bahia! Bora, Bahia!